All I want for Christmas is you. Eita, episódio de Natal! Vamos lá, mais um episódio aqui do Presley Cast falando para você de economia para pessoas de reais. Pois é, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre Natal, família, política, pra ver, pra comer, pra botar no toba. A gente vai estar aqui destrinchando um pouquinho o que é política, o que é economia. Fez que hoje a gente não quer mais fazer amigo oculto para tirar algumas pessoas. Ou simplesmente a gente nem quer papo com aquele tio que fala que bandido bom é bandido morto. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso nesse episódio, até porque, afinal de contas, o tempo pede, não é mesmo? Natal, época de quê? De renovar as energias, de dar perdido naquela tia que sempre pergunta pra você ir os concursos, sendo que você quer fazer o quê? Você quer ser autônomo, você quer ser CEO da tua própria vida, né? Mas nesse episódio a gente vai entender o que tá acontecendo. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Muito obrigado por todo o carinho, por todo o apoio que vocês estão me dando nessa empreitada, nessa jornada como podcaster querido, que eu tanto gosto de fazer para vocês. Se você está escutando pelo Spotify, YouTube, podcast da Apple, o Deezer, Amazon ou qualquer outra plataforma, tem como você comentar, tem como você avaliar. Então é sempre bom porque assim você me ajuda tanto no engajamento quanto para que essas pessoas também, né, sejam outras pessoas também recebam esse tipo de conteúdo. Se você estiver pelo YouTube, vale a pena dar aquele like também, se inscrever no canal, porque afinal de contas a gente está aqui fazendo um grande trabalho, entregando conteúdo aqui de primeira, tá? Que eu demorei pra caramba pra fazer esse roteiro aqui, pra poder puxar ali, fui lá, li uns autores aqui, outra colar. Então assim, o moleque aqui trabalha pra caramba pra vocês, então não custa dar um like aí, porra? Vai quebrar a praga do dedo? Não vai. Então, o negócio é esse. Mas por que eu quis falar sobre essa ideia do Natal e puxar essa reflexão? Ah, eu tô sem tema? Não. É porque eu acho super importante a gente levar em consideração que a nossa relação familiar muito tem a ver com o nosso. Tanto o local econômico qual a gente se encontra como pessoas socioeconomicamente ativas e também os manejos e desenrolares, digamos assim, da política, né? Eu acho que 2022, lá em 2018, eu acho que começou, mas em 2022 eu acho que ficou mais forte, né? Até por causa do aumento do uso das redes sociais e tudo mais. Eu acho que as pessoas começaram a ter um forte apelo ali a essa polarização política, incluindo as relações familiares. Porque antes eu acho que ficava mais, talvez, atrelado ali naquela redoma do trabalho, talvez da faculdade, entre os amigos, mas aquilo começou a invadir as casas, né? Porque afinal de contas, os nossos tios e tias, avós e avós, pais, mães, começaram a ter acesso ao quê? Ao grupo de Zap, ao Telegram. E assim, do nada, a gente estava lá tendo que desmentir que ia dar mamadeira de piroca para as crianças na rede pública de ensino, né? Então assim, Natal para mim eu acho que é um momento muito interessante, né, Sendo muito sincero, a minha versão pessoal do Natal, eu já não gosto muito de final de ano, porque eu acho que final de ano tem essa pegada de desespero, sabe? Todo mundo quer fazer as coisas rápido, aí é ceia, aí é isso, aí é aquilo outro. Então fica um desespero pra correr, pra fazer isso. E aí no final das contas, algo que era pra ser extremamente leve e saudável acaba sendo extremamente desgastante, né? Mas óbvio, né? Um pouco disso também vem da minha criação, né? Eu já falei algumas vezes aqui, a criação que eu tive com os meus pais sempre foi essa criação de ser um pouco mais agitado, de fazer as coisas no desespero, rápido. Então, chegava Natal, eu já sabia que ia ficar ouvindo meu pai falando no meu ouvido, minha mãe pedindo pra eu fazer as coisas, então eu não ia ter sossego um segundo, né? Então, pra mim, isso remete bastante. Então, diferente de algumas pessoas que veem o Natal com esse negócio de, ai, árvore de Natal, fica vendo filme natalino, eu hoje em dia eu vejo filme natalino, eu faço questão de denunciar na plataforma, pra que ela nunca mais apareça pra mim. Justamente porque eu fico assim, cansado. A palavra é essa, cansado, né? E o Natal, por muitos e muitos anos, na minha família principalmente, acredito que na sua também possa ser assim, o Natal sempre significou encontro das pessoas que vocês gostam, né? Então, a nossa família, parente, era aquela hora que você via um priminho seu que tinha acabado de nascer e aí nasceu, aí depois no ano seguinte você topava com ele, um ano depois você vê que aquela criança já tava lá jogando no tablet, entendeu? E você ali sem saber nem desligar o celular direito. E aquela criança ali já fazendo codificação e falando que estava fazendo day trade.
Aí você tem esse contato, aí seus tios vão lá e ficam perguntando: aí, vai fazer um concurso da Caixa? Ai, abriu lá na prefeitura, eu tenho um amigo lá, quer que eu te ajude? Quer que eu não sei o quê? E aí começa essas coisas, né? Então o ambiente familiar das festividades brasileiras passaram, o ambiente passou, na verdade, por várias transformações ao longo dos anos e a política eu acho que afetou muito a dinâmica familiar agora nos últimos anos, né? E eu vou usar, obviamente, o meu exemplo, porque teve também alteração, mas vou usar de vários relatos também, de várias pessoas. Como eu falei, eu procurei aqui, então tem vários estudos que, inclusive, falam sobre essas novas formas de se organizar como família, as novas famílias que não são famílias identificadas por sangue, mas por afeto. Então tem muito disso também que pode ser reconsiderado agora, justamente por conta dessa nova reformulação com base na política, né? Então, por exemplo, se a gente leva hoje as divisões, tanto políticas, ideológicas no ambiente familiar, as pessoas precisam entender de fato que não é mais sobre. E aí precisamos fazer, logicamente, essa divisão, né? Do que é, por exemplo, um pensamento político e do que é um plano e um pensamento de valores, né, de vida, né, digamos assim. Então, é diferente quando você está dentro de uma mesa, numa ceia de Natal, e eu vou tentar elaborar aqui um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem onde eu quero chegar. É diferente, por exemplo, sei lá, você está ali, aí a sua prima diz que do nada tá ali um Chester maravilhoso, só que ali a sua avó colocou no Chester molho de laranja. Daí a sua prima simplesmente vira e fala: Nossa, eu detesto molho de laranja. Ela está expressando uma opinião dela, que pode divergir da sua, que pode ser igual àquela da outra. Ok, a vida vai seguindo. Só que quando você começa a usar pautas que são pra lá, muito pra lá do molho de laranja, isso mostra pra gente muito mais do que aquela pessoa acredita, do que ela defende, e é aí que moram essas questões. Porque a partir que a internet começou a ocupar essas relações familiares, eu tenho para mim que a gente começou a conectar a realidade econômica individual com a realidade ideológica também, e as pessoas começaram a ter mais tranquilidade e mais, talvez, empoderamento, assim a gente pode dizer, para fazer o quê? Para chegar e falar assim: eu acho isso, eu penso isso, ou eu concordo com aquilo que aquele homem falou. E eu acho que isso explica até um pouco essas rupturas, esses silêncios que ficam gerando. Sabe, enquanto você tá ali esperando o primo ali pegar aquele negócio de batata, sendo que foi aquele primo que postou que, sei lá, o comunismo tava chegando no Brasil. Aí enquanto seu primo tá ali pegando a batata com maionese, você fica na tua cabeça assim: gente do céu, esse desgraçado aqui tava postando o Nicolas Ferreira esses dias e vice-versa, sabe? Tipo, aí você tá ali atrás e ele fica falando assim: nossa, essa abortista, essa não sei o quê, sabe? Umas coisas mais ou menos assim. Então, fica esse silêncio e até mesmo afastamentos definitivos, né? Então, eu posso usar como exemplo que aconteceu na minha própria família, né? O meu trabalho é, como divulgador científico da área da economia, fazer o meu papel aqui entregando economia para pessoas reais de uma forma real, de uma forma científica, com base nos dados e com base em zero desinformação. E nas eleições que ficaram mais calorosas, né, em 2022 da eleição do Lula e do Bolsonaro, que seria ali o Vasco-Flamengo, né, para quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem como é que funciona isso, e o pega pra capar foi feio, 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 feio na minha família, com direito a xingamentos, e me xingaram de tudo quanto que era nome, enfim, é aquela velha jogatina do tipo: parece que eu cutuquei um vespeiro que sempre esteve ali e provavelmente, se não tivesse essa oportunidade ou esse gancho, talvez nunca falaria, mas sempre pensou aquilo dali de mim. Então aquilo trouxe pra mim muita coisa, né? E eu acho que eu nunca falei isso de uma forma muito ampla, assim, né? Tipo, de uma forma extensa. Eu já fiz tweet sobre, eu já conversei, já soltei algumas coisas assim, algumas indiretas, principalmente quem for mais próximo de mim sabe, mas esse tipo de coisa separou bastante a minha família, o que fez até que a gente ficasse alguns natais sem aparecer em festa de família, porque foi uma situação muito pesada, sabe? Tipo, foram xingamentos de vários aspectos, sendo que eu não fiz literalmente nada com ninguém. Eu adoro uma briga, quando eu vejo um auê, se puder eu entro, claro, não corro dela. Mas nesse caso eu realmente estava indefeso, eu só acordei com uma cacetada de áudios de uma tia me colocando abaixo de cachorro porque o Bolsonaro dela tinha perdido. E assim, depois de xingar muito, obviamente, perder a cabeça, xingar até a 15ª geração dela, eu entendi mais ou menos o que estava acontecendo, né? Existem hoje na nossa sociedade como toda algumas pessoas que estão
tanto ludibriada com essa ideia que a gente já conversou aqui sobre, no episódio de Pobre de Direita, a gente conversou bastante sobre esse ponto, né, onde a gente conversa sobre qual foi a ideia por trás de fazer tudo isso, a ideologia, de juntar a ideologia com conservadorismo para poder criar uma massinha de modelar e entregar na mão dessa galera achando que eles estão fazendo um grande Lego, só que na verdade eles estão fazendo um slime, sabe, que não tem forma alguma. E aí, o problema principal para mim é que a gente acaba jogando luz para algumas coisas e a gente acaba se sentindo mal por não estar fazendo parte, talvez, de uma família, né? No sentido de família, não núcleo familiar, mas família, contexto geral, parentes, né? E quando aconteceu essa situação, esse episódio na minha casa, né, não foi com os meus pais, não foi com parentes muito próximos, né? Foram com tios e primos. Eu percebi uma coisa, cara. Eu falei, caramba, velho, como pode, né? Porque assim, bastou um ano, 2 anos que seja, de uma campanha forte em cima dessas pessoas, que todo tipo de amor que as pessoas sentiam pelos outros foi embora por conta de ideais que são políticos, ideais baseados em mentiras, em desinformação. Então você tem, por exemplo, pessoas atacando as outras porque, sei lá, estão falando que fulano A, B ou C é corrupto, e aí chama o outro de ladrão, e aí fala que o outro é comunista, e fala que não sei o quê, que vai acabar com as crianças, que vai transformar a criança em trans. E aí você fala, caramba, cara, isso é tudo um grande surto, né? Porque a pessoa tá maluca. Então, a gente leva para esse lugar de confronto, só que isso revela pra gente o quão as pessoas estão sensíveis, e não é nem talvez sensível, é como se a pessoa fosse uma parede em branco. E aí o primeiro que chegar lá e pintar uma coisa mais concreta consegue, né? Então eu percebo que nas famílias, isso conversando com muitas pessoas, né, tipo, anos e anos aí falando exatamente sobre isso e ouvindo também outros relatos de pessoas que cortaram relações familiares, a gente entende que a pessoa, quando ela tem essa predisposição a ter esses pensamentos mais conservadores, basta você organizar as ideias e entregar para ela num pedacinho de papel, num folheto ou num vídeo no Zap. E aí ela vai começando a melhorar, e melhorar no sentido de reformular aquela ideia, né? Então, eu ouvi coisas tanto da minha família quanto das pessoas que também relataram para mim que passaram pela família deles, coisas absurdas, sabe? Tipo, as pessoas usando coisas pessoais para atacar porque a pessoa é de esquerda ou porque a pessoa é de direita. E aí que entrava, durante algum tempo, na minha cabeça, o seguinte questionamento, né? Até que ponto é saudável ou não saudável jogar as relações políticas para dentro da nossa família, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer uma primeira divisão, e óbvio, né? Eu como uma pessoa, como economista de esquerda, eu tenho essa responsabilidade e também tenho essa ciência de que eu puxo a sardinha para o nosso lado. Show? Beleza, isso não é novidade para ninguém. Mas quando a gente está colocando dentro de um ambiente em que, por exemplo, se a gente está falando de um tio que ele faz falas racistas, que ele faz falas homofóbicas, que ele tenha papo criminoso, de fato. Lembra do molho de laranja lá atrás, que a prima não gostou? É completamente diferente. O molho de laranja diz sobre um gosto pessoal da nossa prima. O meu tio falar que cota é reforço de racismo, falar que bandido bom é bandido morto, falar e atrocidades do gênero, é outra coisa. É sobre o caráter. Falar que a pessoa que casa com uma pessoa do mesmo sexo deveria, enfim, não fazer parte da sociedade, é sobre caráter. Então, de certa forma, eu consigo enxergar essa divisão, né? Então, algumas pessoas das nossas famílias realmente foram meio que abocadas, abocanhadas, a palavra correta, nesse espiral que acontece, que vai puxando como se fosse um tornado, e acabam caindo pela tabela, né? Então, provavelmente você tem uma tia ou um tio que eles são pessoas maravilhosas, mas eles acabaram entrando nessa onda bolsonarista e se entendem como de direita e entendem-se como pessoas focadas ali para a ala do PL, bolsonarista e piriri pão doce, justamente pelo papo talvez do conservadorismo, justamente porque tem uma pauta antipetista, justamente porque talvez não concorda com a legalização
das drogas, ou talvez com uma pauta de direito trabalhista a mais, com o fim da escala 6x1, ou talvez com questões relacionadas a gênero, a sexualidade. Então, às vezes aquela pessoa ela é ali puxada na tabela, mas aquilo não quer dizer muito sobre ela. Agora, existe outro perfil de pessoas que é muito diferente, que é aquela pessoa que precisou ver uma figura tal qual o Bolsonaro, tal qual aquela Zambelli, tal qual o Nicolas, tal qual várias outras figuras ali da direita, que não possuem mais vergonha de explanar e de jogar em púlpito todo o seu preconceito e atraso como pessoa para a sociedade, e aquelas pessoas veem nessas figuras alguém para ser representado. Então, quando o Bolsonaro lá atrás falou que a mulher ganha menos, que o filho dele não ia se relacionar com uma mulher preta porque ele foi bem criado, que os caras lá de não sei aonde foram pesados no arroba, blá, blá, blá. Existe uma determinada parte do bolsonarismo que vai olhar aquilo realmente com nojo, o que deveria fazer, né? Agora, quando você chega numa outra parte, aquelas pessoas realmente concordam. Elas realmente veem pessoas LGBTs como subcategoria, como pecado, como abominação. Né? Vê, por exemplo, aquela pessoa, o movimento, o MST como bando de vagabundo. E aí você enxerga que dentro das nossas próprias famílias existe muito filho da puta também. Existem pessoas que dentro de um contexto como esse defendem atrocidades. E aqui volto a trazer o meu exemplo, né, como relacionando talvez isso. Dentro desses áudios que a minha tia me mandou, reclamando, falando que eu tinha que acordar pra vida, que eu não era economista de bosta, que eu tava defendendo Lula. Ela veio falar até de sexualidade, coisa que eu nunca nem tinha comentado com ela, nunca nem tinha conversado, nem nada do gênero, sabe? Ela veio falar que eu tinha que me assumir, que eu tinha que fazer isso, porque ela tinha conhecidos que eram gays e não apoiavam Lula e tava tudo bem, o importante é que não pode ser burro. Aí eu fiquei assim, gente, a viagem, como é que ela chega, né, na cabeça das pessoas? Eu falei, ninguém falou nada com essa mulher tá inventando essas coisas. E aí vai pra uma outra camada que não faz sentido, é uma camada às vezes de raiva, sabe, implodida. E aí eu fico me perguntando, sabe, tipo, até que ponto isso também não mostra um pouco do caráter das pessoas. Então, eu não me sinto hoje culpado por ter me afastado de uma parte da minha família por causa das eleições, de fato. E isso não me faz uma pessoa mais fria, mais amargurada. Eu perdoei, eu deixei de boa, tá todo mundo, cada um na sua, encontro, cumprimento e tudo mais. Mas as pessoas as quais eu tive algum conflito direto eram pessoas que, pô, eu frequentava a casa dos meus pais. Essa tia minha, a gente, pô, tomava garrafa de vinho junto, conversava, falava da vida, ria beça. Era uma baita de uma tia pra mim. Só que bastou essa ideia do político de estimação pegar esse Vasco e Flamengo pra si, que aí acabou tudo isso, né? Então as pessoas acabaram jogando os seus pseudo-valores que foram adaptados de acordo com a realidade de cada movimento, né? Então, tanto de esquerda quanto de direita, ideias progressistas, fascistas, comunistas, caralho o que for, e aí começaram a replicar isso, né? Então, o aumento dessa polarização, que na verdade eu não chamaria nem de polarização, é muito complicado, porque assim, voltando à ideia dos times, né, Vasco e Flamengo, quando eu tô falando, por exemplo, Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro você tem uma polarização entre Vasco e Flamengo, né, boa parte ali é Vasco e boa parte é Flamengo. Isso pra mim é uma polarização. Agora, esquerda e direita pra mim, como está hoje articulada no Brasil, não é uma polarização, porque você tem de um lado pessoas que estão defendendo com base na negociação, com base no diálogo, e tá aí o governo Lula que não me deixa mentir em relação a isso, dialogam muito mais do que deveriam estar dialogando, e de um outro lado você tem alguém que dia 24 de dezembro de 2022 estava querendo tacar fogo nas coisas, estava planejando golpe para poder matar Lula, para matar Alexandre de Moraes. É a galera que no dia 8 de janeiro foi quebrar tudo. Tipo, é o patriota que vai pra Brasília e faz cocô em cima de coisa pública, de bem público, sabe? Então eu fico me perguntando, isso não é polarização. Polarização pra mim é se a gente tivesse dois lados, dois ideais debatendo. Mas não, um lado
tá tentando negociar, enquanto o outro tá tentando fazer criminalidade. Então, pra mim tem esse ponto de tipo, será que realmente estamos polarizados como pessoas, como posições políticas, ou é apenas um realce dos valores, daquilo que as pessoas antes nem sabiam que acreditavam ou não? Até porque, por muitos anos, a gente possuiu ali nos anos 90, né, usando ali pautas como racismo, piadas ou estruturas ou formas que a gente nem imaginava que estávamos sendo racistas e acabávamos sendo. Hoje, parece que voltou. As pessoas estão querendo voltar a essa escala, sabe? Então é muito complicado. E esse negócio da polarização, um autor chamado Yasha Monk, no livro O Povo contra a Democracia, ele fala que a gente vive numa era em que as redes sociais, elas vão pegar as opiniões extremas, vai criar bolha de pensamentos de forma que pensem parecidas entre si e vai reforçar determinados preconceitos. Então é basicamente isso que eu estou falando, né? Quando a gente está falando sobre a ideia de preciso fazer parte de um grupo. Mas aí eu preciso concordar com alguma coisa desse grupo, né? Então, no caso das pessoas que, sei lá, são contra o aborto, né? A ideia da igreja. Eles vão começar a se aproximar e as redes sociais vão dar cada vez mais forças para opiniões extremas, para essas teorias da conspiração. É igual a questão do que o Malafaia faz muito, que é a perseguição da igreja, né? Gente, eu até hoje não vi nenhuma drag queen correndo atrás de um pastor com leque na mão. Não vi. Até agora, não vi total de nenhum, sabe? Não vi igreja fechando, muito pelo contrário, igreja construindo um monte. Aqui em São Paulo você vê um monte de igreja aí que tá ampliando. Aí eu falo, gente, o Lula não ia fechar as igrejas? Tá ali, olha, as igrejas tudo aumentando os templos e reformando e fazendo isso, fazendo aquilo outro, e cada evento mais grandioso do que o outro. Então, assim, essas ideias das opiniões extremas é o que eu falo. A gente precisa aprender a defender os nossos ideais, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, mas a gente também tem que se basear simplesmente na verdade, sabe? Eu não posso chegar pra vocês e começar a falar que você precisa respeitar o Superman. O Superman não existe, sabe? É a mesma coisa que começar a gritar aqui e falar: olha, gente, a gente precisa ir contra a esquerda porque a esquerda vai fechar as igrejas, sabe? É a mesma coisa. E nada melhor e mais ilustrativo do que, porra, tu vai acreditar no Papai Noel? Sabe? Então, é basicamente a ideia, sabe? O Papai Noel não existe. Então não tem por que você pintar o Papai Noel de verde e amarelo, como fizeram no Sul, porque o Papai Noel vermelho é comunista, sendo que, tipo, velho, é tradição, sabe? Não tem nada a ver, chega a ser bizarro, sabe? Então é como se você estivesse lutando com uma luta imaginária, sabe? Imagina aí, você entra num ringue e aí você tá lutando contra o ar, sabe? E aí quando a gente fala dessas divisões políticas e essas raízes mais conservadoras, e até mesmo essa questão da intensificação nos últimos anos, óbvio, a gente precisa lembrar dos escândalos que aconteceram durante o governo PT, que fizeram com que muitas dessas pessoas que hoje se consideram de direita abraçassem o movimento antipetista, e quanto a isso não tem nenhum problema, tá? Eu acho que você não concordar com A ou com B é totalmente lúcido, totalmente tranquilo. O que eu não gosto é que as pessoas se baseiem em mentiras, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tá caindo num conto da direita por conta de, sei lá, é porque é cristão. Pô, pera lá, talvez você não esteja indo para a direita porque você é cristão, talvez existem outras coisas ali que talvez você não concorde, também tem cristão dentro da esquerda. Então são algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Principalmente para a gente poder entender, né, essas relações familiares atualmente, né? Então, quando você vê a Lava Jato ali, a época de corrupção do PT, onde ficou muito em voga isso, aquele período também já existia muita fake news, onde as pessoas associaram basicamente só ao PT, mas também tem muito deputado, tem muito senador de vários outros partidos, inclusive do PL, né, tipo, que hoje são do PL, envolvidos. Então, assim, é muito complicado porque você tem ali essa divisão política que é totalmente compreensível e tá tudo bem, eu já falei isso algumas vezes. O problema é que essa relação, quando a gente joga pra família, e aí quando a gente talvez puxando aqui um pouco mais sobre essa questão interna de como que algumas pessoas me relataram isso, eu sempre vi algumas pessoas comentando sobre esse negócio da família, de não estar tão próximo da família, tanto com um pouco de remorso, de se sentindo mal, do tipo, eu não falo mais com tal parte da minha família, e também com muita raiva, né?
E assim, eu acho que a gente precisa normalizar as pessoas, os parentes, como pessoas normais, né? Tipo, não como uma entidade onde você precisa de fato amar. E esses episódios, assim, mostram que as pessoas realmente podem ser filhas da puta, sabe? Dependendo do que a pessoa falar perto de você, com você ou pra você, aquilo vai falar muito sobre ela, sobre aquilo que ela acredita, sobre o que ela defende, sobre o tanto que você talvez seja importante pra ela. Porque às vezes, se porventura é aquela pessoa que fala que te ama, então, por exemplo, sei lá, você é uma lésbica, e aí a pessoa, seu tio vira e fala, olha, você eu aceito, mas eu não gosto de mulher com mulher. Pera lá, ele tá aceitando você porque até segundo momento ali talvez ético pra ele aceitar. Agora, será que se ele tivesse poder de voto pra casamento homoafetivo, será que ele votaria a favor ou não? Então ele estaria contra você, então nem você ele aceitaria. Então existem coisas que a gente precisa também levar em consideração e tirar um pouco o peso das costas, de que a gente não tem essa obrigação, sabe? E foi isso que eu fiz. Portanto que alguns parentes que eu parei e cortei contato, né, eu cumprimento o que a educação permite e acabou, sabe? E hoje eu não tenho nenhum problema com isso, do tipo, tenho raiva. Não, eu quero que fiquem bem, eu quero que cuidem da vida deles e tal. Se tiver raiva de mim, daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer, problema, sabe? Tipo, eu não tenho o porquê fazer isso. Até porque olhando por aquela ótica que eu disse lá atrás, é muito difícil também você conseguir dividir naqueles dois grupos que eu falei inicialmente, mas algumas pessoas é mais fácil. Do tipo, tá, quem é o bolsonarista convicto, que é aquela pessoa que se chama e auto-intitula o típico cidadão de bem, né, que pra ele vamos acabar com tudo, metralhar petralhada, ou é aquela outra pessoa que não, talvez não se identifica com o PT, talvez não gosta das políticas de esquerda, talvez é uma pessoa conservadora, no sentido mais evangélico, e está indo ali por tabela. Então, eu possuo parentes que são assim, e eu entendo eles. E eles não são pessoas ruins. Então, a divisão para a gente poder aprender a lidar não é só se você votou ou não no Bolsonaro, ou se votou no Nunes, ou se você votou em algum candidato de direita ou de esquerda, e aí a partir disso cada um faz a sua relação ali, se vai voltar ou se não vai voltar. Eu acho que depende muito também do que aquelas pessoas entendem como valores para sua vida e aqui ao seu redor, sabe? Mais uma vez, quando você está dentro de uma família, é diferente quando você fala, por exemplo, de que você não gosta do molho de laranja. É completamente diferente de como você fala do tipo alguma fala extremamente racista, sabe? Ou talvez uma fala de uma pessoa que vá contra direitos básicos humanos, sabe? Então, existem coisas que basicamente cresceram muito nesse período que a gente passou agora, nos anos de 2018, 2022, que principalmente com o aumento do uso da internet, de WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram e esse advento das fake news, né, inclusive tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostrou que entre esse período que eu falei, houve um aumento significativo de quase 400% em relação a isso, né? Tipo, de notícias que foram sendo passadas e veiculadas com cunho e pautas políticas ideológicas que são consideradas falsas, mentiras. E aí eu te pergunto, qual que é o intuito de uma pessoa basear aquilo que ela pensa, as informações, a opinião dela numa mentira, sabe? É a mesma coisa eu chegar pra você e falar assim, olha, eu tô apaixonado pelo Superman. Porra, o cara não existe, sabe? É isso, sabe? Como é que eu vou construir um pensamento, um sentimento com algo que não existe, sabe? Qual é o nexo de eu me preocupar com kit gay se não existe kit gay, sabe? Qual que é a preocupação? Por que eu vou ficar me preocupando com o comunismo sendo que não existe ameaça comunista, sabe? E essa discussão dentro das famílias, não essa discussão de fato, mas quando entra nas famílias esses discursos, eles não entram de uma forma um pouco leve como uma desconfiança. Eles entram com tudo, sabe? É tipo, pá! Vai lá e pronto, a galera já acha que vai roubar o Celta e não sei o quê. Aí começa aquele monte de postagem de direta, aí manda vídeo no grupo da família, faz isso, faz aquilo outro. Então, assim, eu, no meu caso, como trabalho com internet, eu optei, eu nunca fiz nada nos grupos da minha família, né, que eu participava na época, eu nunca mandei nada, tipo, meu, assim, gente, olha, vota nisso aqui, não sei. Nunca fiz campanha, muito pelo contrário, algumas pessoas faziam lá dentro, eu sempre ficava na minha, eu via, fingia que tava, né, era comigo, justamente porque a gente tentou lidar ali da forma mais prática, do tipo, olha, não vamos falar de política dentro da família.
Só que, aí que tá o problema, né? Tudo é política. Só que a gente precisa também tomar cuidado com a régua que a gente coloca. Porque nem todo mundo está preparado para esse debate de que tudo é política. Como eu falei, existem dois tipos de pessoas. Uma pessoa, ali o bolsonarista de fato, aquela pessoa que vai defender essas falas absurdas e abjetas que o Bolsonaro fala, esse tipo de pessoa a gente precisa olhar com um determinado cuidado se realmente faz sentido ou não a gente tê-la por perto, até mesmo como família mesmo, sabe? Tipo, e é independente se é tia, tio, vô, vó, pai, mãe, irmão, independente, sabe? É uma questão que ultrapassa a ideologia política, sabe? Do tipo, eu acredito talvez no que o liberalismo fala, eu acredito que a taxa de juros pode ser usada assim, assim, assado. É diferente, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de valores, a gente está falando de ética, a gente está falando de respeito, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de sustentabilidade. Então são pautas importantes, sabe? E não são coisas que a gente pode simplesmente deixar pra lá, sabe? Falar, vamos ficar quietinho, vamos não sei o que lá, vamos deixar. E assim, eu não tenho nenhuma vontade para algumas pessoas da minha família de voltar a ter uma relação ali, sabe? Tipo, nossa, vamos conversar. E voltar ao que era. A gente já se desculpou, a gente já conversou. Eu também sou uma pessoa muito esquentada, então eu também dei umas pauladas. Mas a gente também precisa normalizar que parente também é gente normal, sabe? Então, hoje nós temos vários formatos, tanto de famílias, de como eu falei lá no comecinho, né? Você tem as famílias, até as famílias afetivas, no sentido de que hoje existem várias pessoas que preferem passar datas familiares, datas comemorativas, na verdade, que antes se passavam com os familiares, com os amigos, com grupos de igreja, com pessoas do prédio, com amigos do trabalho. E isso por quê? Porque dentro das próprias famílias, as pessoas começaram a encontrar dentro das outras pessoas as quais elas não conheciam. E eu acho que isso foi o que trouxe pra gente as últimas eleições, sabe? E eu acho que isso vale tanto para quem tem uma postura tanto de esquerda quanto de direita, para poder analisar um pouco do tipo, tá, até que ponto eu estou defendendo coisas que estão dentro dos meus valores com base na realidade, sabe? Até que ponto, talvez, por exemplo, aquela pessoa, aquele seu tio, será que realmente ele merece que você lide com ele, sabendo que ele vê, por exemplo, pessoas não brancas como pessoas, como sub-raça, o que acontece muito por aí, né? Então, será que realmente aquele seu cunhado, aquela sua prima precisa de fato ter acesso a você ou ter a sua o seu, eu não vou nem falar respeito, que respeito é primordial, mas tipo ter provocar desconforto em você, sendo que ele é uma pessoa que acha que, sei lá, pessoas LGBTs vão pro inferno, ou que vão morrer, ou que deveriam morrer, ou que acham que apanharam um pouco. Então, assim, são coisas que a família perfeita ela nunca existiu, né? Esse é um mito. Mas a gente precisa também entender que existem limites para as coisas. E hoje, numa era da informação, numa era onde as coisas estão cada vez mais aceleradas, você optar desinformar-se ao invés de informar-se é uma escolha. Então, se a pessoa pega, por exemplo, e fala: Nossa, eu quero ir contra pautas de gênero, pauta de evolução humana como um todo, sabe? Tipo, na sociedade como um todo. E acha que, enfim, tá muito bem por conta. É uma escolha dela. Ela que fez aquela escolha, sabe? Então ela não tem que ter esse direito de gerar desconforto. A presença dela não tem que te causar desconforto. Muito pelo contrário, sabe? Então eu acho que a gente precisa também trazer um pouco para próximo da gente essa ideia de que a concepção de família, ela não deve ser santificada, sabe? Eu acho que a gente precisa respeitar, a gente precisa trazer toda essa questão da educação, do respeito, da cordialidade. Mas eu acho que a partir do momento que você enxerga que determinada pessoa, por exemplo, no dia a dia, na rua, um vizinho, alguma coisa, faz uma fala, faz alguma coisa, tem alguma postura problemática que você não acha interessante, ou que aquilo te afete de alguma forma, você não exclui aquela pessoa, então não tem problema você também fazer isso com alguém que é da sua família ou que tem um vínculo sanguíneo com você. Porque, como eu disse, quando a gente está falando de política pública, quando a gente está falando de política no geral, nós estamos falando sobre o contexto como um todo.
quantos direitos, quantos retrocessos nós tivemos como sociedade nos anos de 2018 em diante, inclusive até agora, por conta de um Congresso, por exemplo, conservador. A gente está discutindo coisas como a mãe, a pessoa que a pessoa que foi vítima de um estupro, ela não pode retirar a criança, e então magicamente as pessoas estão colocando na mão daquela vítima o fato que ela é uma mãe e chamando o estuprador de pai, sabe? Então são absurdos que a gente vai observando e vai falando, tá bom, quem escolheu aquela pessoa ali? É porque reuniu um tio de um, o primo de outro, o cunhado daquela outra, a sogra de não sei quem, papapá. E aí, por aí, dá no que dá. Então não há um problema, porque isso também deve ser levado em consideração. O tipo de pessoa que você quer ter por perto. Até pensando mesmo na própria saúde mental. Então tem muitas pessoas que eu já vi fazendo vídeo falando, nesse Natal, tenta fazer isso, não confronte, evita falar sobre temas inflamáveis. Eu falo, não, gente, a gente não tem que se colocar numa posição de constrangimento pelo outro ou pela burrice alheia, sabe? Se aquela outra pessoa, se porventura entra uma pessoa que, dentro da família, que roubou, que matou, que fez tudo isso, ela não vai ter um peso na hora que ela entra dentro daquela ceia de Natal? É a mesma história. Então ela precisa também colocar essas vestes. Então, diferente dessa visão opressora de que, ai, nossa, eu tenho que ficar quieto ali porque eu defendo tal pauta, ou porque eu sou uma pessoa que vejo a humanidade no outro e não acho que as pessoas precisam ser vistas como em categorias, sabe? Então, assim, o Natal realmente ele me traz uma memória afetiva do passado, aquela ideia de lidar com os primos, de conversar com os tios, brincar, ainda continua sendo. Os últimos 2 ou 3 natais, se eu não me engano, passei com a minha família em locais afastados, com uma parte da minha família, com os tios. Foi muito gostoso, foi muito massa. Eu tenho uma relação muito boa com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. E isso é muito bacana, sabe? E algumas coisas realmente você tem que relevar por conta da desinformação e talvez do fato daquela pessoa ainda não estar pronta para determinadas conversas, né? Então, existem, como eu falei, dentro das nossas casas, pessoas que estão ali sendo iludidas, a palavra seria essa, enganadas de fato. Enganadas pelo discurso de que a direita é o que representa o crente, que o Bolsonaro é que é de Jesus, o Lula é do capeta, e por aí vai. Então, existem muitas pessoas que não são ruins, que não acreditam naquilo que o bolsonarismo, aquilo que o fascismo defende. Existem sim muitas pessoas que defendem isso, elas estão sim nas nossas ceias de Natal, mas existem muitas pessoas que estão apenas sendo massa de manobra, que vão receber ali um negócio no WhatsApp que vai mexer em alguma coisa muito sensível com ela, que vai mexer nos valores da família, ou talvez em Deus, talvez aquela questão da propriedade. E como a gente já conversou naquele episódio do Pobre de Direita, são coisas que realmente atraem as pessoas, principalmente pessoas de baixa renda. E aí eu pergunto pra você, até que ponto essas pessoas a gente pode tolerar esse tipo de coisa? Até que ponto a gente não deveria também estar conversando sobre? Até porque no momento da ceia de Natal é hora também de chegar e mostrar ambiente político. Porque esse ano, por exemplo, ainda mais agora com esse negócio de dólar, 6 e tanto, papapá, a galera vai cair matando. Como se fosse um Vasco e Flamengo de fato. Só que a gente está falando da nossa economia, a gente está falando da nossa vida. Tipo, sério que as pessoas estão felizes porque o dólar pode estar alto, porque está tendo problemas na economia internacional, porque a gente tem problemas de estiagem aqui dentro e tudo mais. Aí os números positivos do governo, as pessoas fecham os olhos e falam que é tudo mentira, que é maquiado. Então, será que realmente esse é o ambiente que a gente precisa estar no sentido geral da palavra? Será que esse é o ambiente que a gente precisa se sentir oprimido ou se sentir que não faz parte de algo? E se você não se sentir parte no sentido geral mesmo, tá tudo bem, não se sinta culpada por isso. Porque você se resguardar de pessoas que pensam coisas as quais você abomina também é saúde mental. Também é cuidar de você, cuidar das pessoas que você ama. E na minha opinião, eu acho que a gente não precisa ficar levando essa vibe natalina para todo canto, não. Eu acho que a gente precisa levar para dentro da gente e ficar tranquilo com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente acha e principalmente com as escolhas das pessoas, né? Ah, ah, determinadas situações, determinadas pautas, grupos sociais da nossa sociedade
Não são escolhas. A pessoa não escolhe nascer não branca, não nascer, nascer uma mulher, nascer uma pessoa LGBT, uma pessoa pobre, uma pessoa periférica. Ela não escolhe isso. Mas ela continua sendo uma pessoa preconceituosa, uma pessoa fascista, uma pessoa que vai contra é, é, pautas humanitárias. Isso é uma escolha. Então fica a cargo, né? Então assim, não sei vocês, mas se uma pessoa não concorda com coisas que eu não concordo e essas pautas não ferem a existência ou a liberdade de outra pessoa, aí o papo é outro. Agora, se ela não gosta de molho de laranja, tudo bem, é só não comer o molho de laranja. Se ela não gosta de passas, eu faço arroz sem passas para ela e ela come. Esse ponto eu acho que é interessante. Agora, discutir sobre pautas importantes e políticas, a diversidade política também deve conduzir as nossas relações. Porque, como eu falei, a gente não está falando sobre molho de laranja, a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre direitos, a gente está falando sobre perpetuar opressões, preconceitos e dominações no geral. E aí, obviamente, a gente está falando também sobre perpetuar estruturas de poder que abatem e acabam e oprimem as pessoas no sentido geral. Então, basicamente é isso. Esse é um papo de Natal que eu queria ter com vocês, justamente para convidar a refletir sobre essa ideia de quais laços nós queremos permanecer atados e quais a gente pode soltar sem culpa alguma. Porque existem laços que vão te prender e, se bobear, ainda vão fazer você se soltar de onde você deveria estar se prendendo. Então, muito cuidado, e não ache que você seja uma pessoa ruim ou seja uma pessoa mesquinha ou está tendo remorso. Libere o perdão mesmo, de coração. Eu acho que a gente não precisa ficar guardando mágoas, mas isso não quer dizer também que a gente precisa ficar lidando com pessoas que pensam atrocidades do nosso lado e achar que tá tudo bem e tudo mais. Até porque, né, é aquela velha frase, o inimigo dorme ao lado. Então é isso, te vejo na próxima semana, mais um episódio do Presley Cash. Compartilha, comenta aqui a sua opinião e se porventura você puder também avaliar com 5 estrelas, vai ser um prazerzaço ter você aqui. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por todo o apoio de vocês. Sejam sempre muito bem recebidos e espero que estejam gostando. Se não gostar, calma que melhora, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.